Sistema nervoso autônomo. O sistema nervoso autônomo é responsável pelo controle de órgãos efetores viscerais compostos basicamente por músculo liso e a secreção de glândulas. Ele está dividido em sistema nervoso simpático e parasimpático, onde, na maioria dos casos, estes dois sistemas atuam em sentido oposto, causando reações invariavelmente opostas nos seus efetores viscerais. Em algumas exceções, existem casos onde esses dois sistemas podem ser complementares ou a inervação pode ser também única em algumas exceções. Mas, de maneira geral, estes dois sistemas colaboram entre si de forma a promover e garantir a homeostasia. O sistema nervoso autônomo representa anatomicamente uma divisão específica responsável pelo controle de efetores viscerais. Sempre no sistema nervoso autônomo, seja simpático ou parasimpático, existem dois neurônios em sequência, sendo que o primeiro neurônio é denominado de fibra pré-ganglionar e o segundo neurônio, após a sinapse, é denominado de neurônio pós-ganglionar. O sistema nervoso simpático é também denominado tóraco-lombar, uma vez que suas fibras deixam o sistema nervoso central na região torácica e lombar. Invariavelmente, a fibra pré-ganglionar é curta e a fibra pós-ganglionar é longa, de forma que os gânglios estão localizados ao lado da coluna torácica e lombar. O sistema nervoso parasimpático é denominado crânio-sacral, uma vez que as fibras pré-ganglionares deixam o sistema nervoso central na região cranial e sacral. Neste sistema, a fibra pré-ganglionar é longa e a fibra pós-ganglionar é curta, de forma que os gânglios estão mais próximos dos órgãos efetores viscerais do que do canal medular. No caso do sistema nervoso simpático, como os gânglios estão localizados muito próximos ao canal medular, eles são denominados de gânglios paravertebrais, ou seja, localizados ao lado das vértebras. Os neurotransmissores principais do sistema nervoso autônomo são a acetilcolina e a noradrenalina. A acetilcolina é um neurotransmissor que procura receptores colinérgicos do tipo nicotínicos e muscarínicos, e as fibras que liberam acetilcolina são denominadas fibras colinérgicas. Já a noradrenalina é liberada por fibras adrenérgicas ou noradrenérgicas e esta se liga a receptores adrenérgicos do tipo alfa e beta. A sinapse no gânglio, tanto no sistema nervoso simpático como parasimpático, sempre ocorre a liberação de acetilcolina que se liga a receptores nicotínicos. Já a fibra pós-ganglionar, no sistema nervoso parasimpático, na maioria das vezes o neurotransmissor liberado é a acetilcolina, enquanto nas fibras simpáticas, na maioria das vezes a fibra pós-ganglionar libera noradrenalina. Uma tabela esquemática representa os neurotransmissores liberados em cada região do sistema nervoso autônomo. A fibra pré-ganglionar, como mencionada anteriormente, seja no simpático, seja no parasimpático, libera sempre acetilcolina. Já a fibra pós-ganglionar, que faz sinapse com o órgão efetor, no caso do sistema nervoso parasimpático, continua liberando acetilcolina. Porém, as fibras simpáticas são, na sua maioria, noradrenérgicas. Existem exceções, como o caso nas glândulas sudoríparas, que apresentam a inervação simpática colinérgica e não noradrenérgica, e também as células cromafins da medula suprarrenal, que ao invés de liberarem noradrenalina como principal neurotransmissor, liberam adrenalina. Os receptores são específicos para cada neurotransmissor. Na sinapse entre a fibra pré e pós-ganglionar, como o neurotransmissor sempre é acetilcolina, independente se é uma fibra simpática ou parasimpática, os receptores são receptores nicotínicos, que são receptores ligados a canais iônicos ou receptores ionotrópicos. Já a sinapse entre a fibra pós-ganglionar e o órgão efetor, existem diferenças, como vistos anteriormente, em relação ao neurotransmissor liberado. O sistema nervoso parasimpático
apresenta em sua maioria fibras colinérgicas. E, portanto, a acetilcolina é o neurotransmissor liberado na sinapse entre o neurônio pós-ganglionar e o órgão efetor visceral. Neste caso, o receptor é o receptor colinérgico muscarínico, que é um receptor ligado à proteína G, também denominado de receptor metabotrópico. A sinapse entre a fibra pós-ganglionar e o órgão efetor do sistema nervoso simpático apresenta, na sua maioria, liberação de noradrenalina. Portanto, o receptor do órgão efetor visceral deve ser um receptor adrenérgico do tipo alfa ou beta. Os receptores adrenérgicos, tanto alfa como beta, também são receptores ligados à proteína G, também denominados de receptores metabotrópicos. A tabela a seguir apresenta os principais órgãos inervados pelo sistema nervoso autônomo, o tipo de receptor principal presente em cada órgão e a ação desencadeada pelo sistema nervoso autônomo específico. Como exemplo, podemos citar o coração. O coração, na inervação simpática, apresenta como principal receptor o receptor beta 1. Este receptor, quando ativado por noradrenalina e adrenalina, causam aumento da frequência cardíaca, da velocidade de condução e da força de contração, favorecendo, então, uma aceleração do batimento cardíaco. Já se predominar uma ação parasimpática, a acetilcolina liberada pelas fibras colinérgicas parasimpáticas interagem com receptores do tipo M2, que é um subtipo de receptor muscarínico, causando, via proteína G, diminuição da contratilidade, da velocidade de condução e da força de contração.